Bem-vindos ao nosso podcast High Connection, hoje falando sobre os 7 corações. Você sabia que você possui 7 corações? Esta é uma novidade talvez para você, mas isso faz parte do seu campo bioenergético, faz parte da sua realidade, está diretamente conectado com muitos aspectos dos seus relacionamentos. Já já vamos adentrar profundamente nos seus 7 corações. Até já! Vamos então começar o nosso podcast de hoje falando sobre os 7 chakras do coração, os 7 vórtices que fazem parte da consciência amorosa ligada à sua estrutura bioenergética. Desde criança, como eu nasci com a habilidade de poder ver esses vórtices e ver esses chakras, no primeiro momento eu chamava eles de redemoinho, porque eu não sabia qual era o nome deles. Depois, com 14 anos de idade, quando eu fiz um trabalho de escola sobre religiões, eu me deparei com um livro sobre religiões, inclusive a religião hindu, né, onde eu acabei me identificando bastante e outras filosofias por conta de tentar entender e compreender o porquê que eu estava conseguindo ver aquilo que os outros não estavam conseguindo ver, perceber algumas coisas que outras pessoas não conseguiam perceber. É claro que nesse momento eu senti uma grande diferença, porque eu não encontrei ninguém semelhante àquilo que eu era. Nesse momento eu percebi que esta minha diferença, eu não permiti que isso fizesse com que eu me sentisse mal com aquilo que eu era. Eu percebi no meu silêncio que esta diferença, ela representava a minha identidade, a minha conquista, a minha personalidade, o meu desenvolvimento. Então, essa percepção extrasensorial, essa capacidade de poder ver o campo bioenergético e o campo e os vórtices, né, e os chakras, que eu não sabia que era vórtices, que eram chakras, para mim, no primeiro momento, no meu mental, eu não entendi muito bem. E quando a gente não entende certas coisas do nosso mental, porque o nosso mental precisa definir as coisas, e ele vai definir a partir do conhecimento que ele possui. E esse conhecimento do nosso cérebro, da nossa mente, está limitado às experiências e à absorção de conhecimento que nós adquirimos ao longo do nosso processo de vida. Portanto, essa nossa mente mais inferior, ela está limitada a esse conhecimento que vai se adquirindo dia após dia, por meio das experiências e das influências de pessoas ou situações, conforme nós vamos interrelacionando o nosso eu com o nosso mundo e entrando em questionamento também com nós mesmos, nós vamos aprendendo a perceber as coisas e a desenvolver mais essa nossa mente mais inferior, que ela é uma mente comparativa. E como ela compara, ela precisa de uma referência. E a referência dá para essa mente uma certa segurança. Mas quando nós falamos, por exemplo, de chakra, de vórtex, você nunca viu, porque você não tem essa capacidade de poder ver extrasensorialmente isso. Algumas pessoas até têm essa capacidade de ver aura, outras pessoas têm algumas habilidades extrasensoriais, que as pessoas chamam de mediunidade, eu chamo de inteligência intuitiva, porque para mim tudo é uma grande inteligência. Mas algumas pessoas, elas têm às vezes um certo dom, mas elas não têm esse mental muito bem conectado. Então, dependendo da pessoa, ela pode se perder nisso e ficar um pouco, entre aspas, até um pouco fora da realidade. Em outras situações, até perder a conexão com a realidade, criar uma certa loucura. Muitas pessoas que, por vezes, desenvolvem distúrbios mentais são porque algumas delas eram sensitivas, mas não sabiam como controlar essas situações. E eu sempre me preocupei muito com isso, de conseguir controlar isso, porque, é claro, eu não queria me perder no raciocínio lógico da questão. Para mim, tudo passa-se por um processo lógico. Tudo isso que eu exponho para vocês aqui no podcast High Connection, como hoje também vou falar sobre esses 7 vórtices do coração, como eu chamo de vórtices, inclusive, né? Eu vou criando as minhas próprias nomeações, eu vou criando a minha forma de interpretar as situações, por conta da minha própria experiência. Então eu não comecei me interessando pela espiritualidade
espiritualidade, ou me interessando pelos chakras, ou me interessando por religiões. Eu pura e simplesmente já vim com isso já desperto. Então a minha necessidade foi ao contrário de muitas pessoas que vão tentar buscar informação. Eu não. Eu já tinha a informação. Eu só estava querendo entender como que eu ia colocar isso e incorporar isso na minha realidade que eu estava, uma vez que a minha realidade ela não se equilibrava muito bem porque não entrava dentro do mesmo contexto. Mas no primeiro momento, quando se é criança, quando se é jovem, nós não temos essa, no nosso mental nós não temos essa capacidade, mas eu sempre tinha uma voz interior que me dizia, calma, uma hora você vai saber, espera. Né? Hoje eu já sei que isso é a consciência, a supraconsciência se conectando comigo. Hoje eu já sei que quando você trabalha nesse campo bioenergético, nesse campo e nesse universo das energias, e nesse universo multidimensional, você transcende as limitações, né, da terceira dimensão, da Matrix, e as referências que isso gera. E aí então eu fui percebendo gradativamente, né, esses dois universos, esses dois mundos, essas duas relações. E aí eu fui descobrindo que o amor estava presente em todas essas relações. Que o amor é uma força que permite a conexão com as coisas, que permite estabelecer uma conexão com a coisa, permite criar uma correspondência. É quando corresponde que nós sentimos que parece que encontramos uma parte de nós mesmos no outro, ou na vida, ou nas experiências. É a lei da correspondência. Né? Eu sou especialista em leis do universo. Né? Já conheço 400 leis do universo para falar nisso. Estou trabalhando num livro sobre as 400 leis do universo, a verdadeira lei da atração ligada à lei da correspondência, num outro livrinho que eu também estou fazendo. Também estou trabalhando sobre esses 7 corações, num livro que eu estou lançar agora brevemente. Você fica aí esperando, que já está para sair, já está na diagramação, que é o livro sobre o amor e a resposta. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão de o quanto esse amor traz muitas respostas para nós. Ele está presente nos nossos conflitos. Nos conflitos a gente tem que entender que a resposta está em não entrar no conflito e perceber as coisas de uma outra forma, tentar entender as coisas de uma outra forma. Então o amor ele corresponde sempre a um processo profundo de entendimento e de compreensão de você na relação com o seu meio, com as suas experiências, com aquilo que faz parte da sua vida. Essas relações, elas são múltiplas. E como são múltiplas, elas precisam ter uma estrutura, elas precisam ter uma ordem, elas precisam ter uma organização. Então tudo isso é dividido em chakras, que são pontos vibracionais que possuem uma inteligência, porque interliga, interage com alguma coisa. Mas esses mesmos chakras, em algum momento eu percebi que eles mudavam a estrutura deles, deixavam de ser cônicos, que pareciam redemoinhos, para frente e para trás do corpo, e na coluna tinha sempre um tubo de luz branca, que era o alinhamento dos chakras. E aí tinha um vórtex para frente, outro vórtex para trás. E aí eu percebi que algumas pessoas tinham uns assim e outros não, conforme eu fui desenvolvendo mais o meu conhecimento, expandindo cada vez mais e percebendo nessa minha diferença uma qualidade, eu fui descobrindo ainda mais sobre isso e fui percebendo essa diferença. Quando percebi essa diferença, eu criei aquilo que eu chamo de 2 nomes, para nomear, porque no nosso mental a gente tem que colocar um nome, né? Porque o nosso mental ele precisa de nome para definir. Então eu defini, né, como esses cônicos, né, como kármicos, que vem do sânscrito, que significa cônico, né, e Surya, que em sânscrito significa sol, né, uma energia solar. Gosto do sânscrito, por quê? Porque eu tenho, dentro da minha jornada evolutiva, eu passei muito pelo hinduísmo, também pelo Tibete e em outras muitas vidas que eu tive. Então, quando você entra dentro desse universo, isso que parece uma fantasia, isso que parece uma loucura, isso que parece ser nossa, estranho, não é nada não. É porque você tem que entender que existe uma dimensão que funciona dentro de uma percepção e existem outras dimensões que funcionam de uma outra percepção. Se você parar para ver, a sua percepção sobre o mundo quando você era criança e a percepção que você tem hoje é outra. A dimensão do que você percebia o mundo quando criança e a dimensão com que você percebe o mundo hoje é outra. As suas dimensões elas vão ampliando conforme você vai transitando constantemente
da inconsciência para a consciência, onde você vai percebendo a existência das coisas e o sentido das coisas, compreendendo o sentido das coisas. É quando você deixa de se sentir, entre aspas, perdido, quando você não tem o conhecimento ligado a essa mente inferior, e aí, como não tem, você se sente inseguro. Então, quando você percebe que insegurança é falta de conhecimento, que confiança depende da segurança, porque você percebe então que tudo se conecta, para mim tudo faz muito sentido. Eu sempre gostei disso, porque vibrava nessas vibrações e percebi que as vibrações elas possuíam inteligência e elas possuíam consciências associadas a elas. Então, de repente, meus caros, eu descobri que o nosso campo bioenergético ele era uma mina cheia de vórtices com a possibilidade de uma transição, de uma transformação, de uma ascensão, de uma evolução para que ele se transformasse num vórtice, numa força que vibra com consciência e com ciência daquilo que aquela força tem. Então, aí eu fui percebendo dentro do meu próprio campo bioenergético, à medida que eu ia desenvolvendo as minhas habilidades, os meus conhecimentos, e isso entrava sempre em harmonia, não entrava em conflito, os meus vórtices começavam a se transformar também, a ficar mais súria, mais solares, vibrando com diferentes vibrações. E aí eu fui entrando nessas diferentes vibrações e eu fui percebendo nessas diferentes vibrações uma consciência e não só. Eu fui percebendo que lá estavam a grande fraternidade branca, lá estavam os mestres ascensionados, lá estavam os representantes dessa força. Então, ou seja, eles eram representantes por quê? Porque eles dominavam o conhecimento daquela consciência. Por que eles dominavam aquilo? Porque eles passaram por um processo de desenvolvimento para chegar naquilo. Então eu percebi, dentro do meu processo, que eu também tinha passado por um desenvolvimento ao longo de muitas reencarnações e vidas, aprimorando sempre meus conhecimentos, e que nessa vida eu vim já com isso, porque a minha intenção era justamente passar isso para os outros. Então eu nunca fiquei preocupado em aprender alguma coisa. Eu sempre ensino muito mais do que propriamente eu aprendo, né? Eu vou aprendendo, o meu aprendizado é apenas uma conexão, conforme eu disse, né, desse mundo que eu percebo com esse outro mundo. Então é aprender como eu vou transmitir para você, né, dentro dessa sua realidade, para que você consiga perceber a nossa realidade, a nossa verdade, a forma como nós percebemos a vida, o sentido da existência, o porquê de existirmos. Então, quando você começa a entrar dentro disso, você começa a entrar de fato na energia do amor, onde tudo tem sentido, onde tudo tem propósito, e tudo tem uma razão de existência, e tudo que existe vem desta força mantenedora da vida e da existência, que é aquilo que se chama de força divina. Então, ou seja, esse divino, ele está em tudo isso. Então, nesse instante eu percebi que aquilo que eu fui aprendendo no meu processo terreno, indo para a missa, ou contato, entre aspas, supostamente espiritual, mas que depois eu percebi que não era espiritual, porque era um pouco arcaico, não correspondia. Não correspondia porque a espiritualidade foi me ensinada que era só para eu pedir coisas, ou solicitar coisas, né? E que eu não estava apto para aquilo, porque diziam que nós éramos pecadores, diziam que nós éramos imperfeitos. Aquilo não fazia sentido para mim. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, como eu posso ser imperfeito? Então alguma coisa ali não batia certo. E aí quando falavam sobre a ira de Deus, o castigo divino, eu disse, não faz sentido. Se Deus é amor, Ele não castiga. Se Deus é amor, Ele não é perverso. Ele não vai nos colocar em experiências que a gente vai sofrer ou vai passar por situações negativas. Mas aí eu quis entender o porquê que nós atraíamos isso. O porquê que as pessoas atraíam, no fundo, aquelas experiências. Eu também tive as minhas experiências, tive o meu processo também, né? É claro, todos nós temos. Mas no meu processo eu fui percebendo o que é que eu tinha que desapegar, o que é que eu tinha que compreender. Eu sempre levei as coisas
sempre interpreto as coisas com um certo silêncio. E eu percebo que quando as coisas não saíam como eu queria no plano terreno, era só porque eu não sabia lidar com esse plano terreno. Eu não sabia lidar com aquela determinada situação, e isso era apenas ausência de conhecimento. Né? E algumas pessoas conquistavam coisas porque elas tinham uma habilidade, talvez, com o plano terreno, que eu talvez não tivesse. Então eu entendia por que algumas pessoas eram mais ricas, outras eram mais pobres. Por quê? Porque tinha a ver com essas habilidades, com esses talentos de conseguir materializar as coisas. Lei da materialização. Lei da materialização tem que ter lei da responsabilidade, tem que ter lei do manter a persistência das coisas, tem várias leis que se conectam com isso. Então eu entendi, ok, eu quero materializar as coisas, então eu tenho leis que eu tenho que pegar nelas para que elas possam dar essa força, para que eu possa então trazer isso para a minha verdade, para a minha realidade. A partir daí, eu comecei a fazer um processo de ensinar as pessoas a se relacionarem com essas várias situações e perceber que no fundo tudo aquilo que estava mal na vida delas era ausência de amor. Era a ausência dessa conexão positiva com aquele acontecimento, onde as pessoas guardavam mágoas, guardavam raivas, guardavam ódio, né? Ficavam indignadas, não aceitavam, eram rebeldes, muitas vezes se auto-prejudicavam muito, eram contra elas mesmas, sem elas perceberem que elas estavam fazendo isso. E eu percebi nisso tudo uma grande falta de amor. Então eu percebi nesse planeta que o caos é algo muito presente na vida de quem vive, né, nessa dimensão. E aí eu pensei, mas por que então que as pessoas vivem isso? Elas vivem isso porque elas precisam transformar isso tudo em amor. Então, quando veio essa mensagem de que a vida ela é um processo de purificação, ela é um processo de revogação, é um processo de desconexão e conexão, de apego e desapego, é um processo de despertar consciência, de descobrir coisas, né? De relevar coisas, de perdoar coisas e de aceitar. Então, que a vida ela era uma oportunidade para se perceber certas manifestações, certas vibrações que estavam afetando um dos primeiros princípios de quem existe. Quando eu existo, eu ganhei o direito de existir. E se eu ganhei o direito de existir, automaticamente, junto com o direito de existir, eu ganho o direito à lei da responsabilidade. E responsabilidade tem a ver com Saturno. Né? Então, quando eu percebo que eu sou responsável pela minha própria vida, pela minha própria existência, eu então tiro essa obrigação, eu tiro esta responsabilidade de quem quer que seja. Eu sou responsável pela minha própria vida, pela minha própria existência, pela minha permanência, pela minha perseverança, pelo meu otimismo. Eu sou responsável por isso. Não são os outros. Eu não posso ficar esperando que alguma coisa aconteça de fantástico para nesse momento eu me sentir valorizado ou reconhecido. Eu tenho que me sentir pleno a partir daquilo que eu sou. Não só quando eu atinjo os objetivos que eu almejo para me sentir satisfeito ou reconhecido, ou para eu me valorizar, ou para eu me aceitar. Então eu percebi esse caos em muitas pessoas. Por isso, se transformou como uma grande missão na minha vida, ensinar a entender e compreender essa força da energia amorosa. Porque quando se trabalha com a cura, quando se é terapeuta, nós trabalhamos com a energia do amor. E eu tive o privilégio de conhecer a energia do amor com entidades muito fortes e muito belas, com energias muito belas, com a energia rosa, rubi dourada, mestra Rovena, mestra Nada, com a Nossa Senhora das Graças, né, que foi uma das primeiras entidades que apareceram para mim, né? Nossa Senhora das Moedas Milagrosas, que também apareceu para mim, Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida, que inclusive é a minha madrinha. Eu fui aprendendo com cada uma dessas entidades que era uma oportunidade de desenvolver o amor. Nossa Senhora Aparecida é quando eu mostro a minha verdade, eu apareço e eu revelo aquilo que eu sou. Quando eu entrei nessa energia de Nossa Senhora Aparecida, eu percebi que a missão que ela trouxe para nós
que ela traz para nós e que ninguém está sabendo. Quando eu me conectei com a energia da minha madrinha, a minha madrinha foi muito clara, ela disse assim, eu disse assim, por que você é Nossa Senhora Aparecida? Ela disse, porque eu surgi, eu apareci para permanecer, para ficar. Eu vim mostrar que o que existe, existe. Aí eu disse assim, nossa, mas então isso significa o que para nós? Significa que todo ser que existe, ele precisa existir. E a única forma dele existir é ele ser verdadeiro, é ele ser ele mesmo. Agora, o mais impressionante dessa força, dessa energia amorosa, dessa santidade que é multiplicada, todas da Mãe Santíssima, são algumas aparições diferentes, mas cada uma delas assume uma consciência de desenvolvimento, então, ou seja, elas vêm com o objetivo de ensinar as pessoas. Então eu percebi que Nossa Senhora veio para o Brasil, e apareceu aqui, Nossa Senhora Aparecida, para que os brasileiros resolvessem realmente aparecer, valorizar aquilo que eles são, aparecerem para o mundo, né? Valorizarem o seu próprio mundo, o seu próprio universo. Né? Então, esse foi o aprendizado que eu tive, e foi um aprendizado de muito amor. Então, nesse instante, eu percebi que aquela minha diferença eu tinha que fazer aparecer. E eu me fiz aparecer, e eu me faço aparecer, e eu sou aquilo que eu sou. E nesse instante, através da Nossa Senhora, da moeda milagrosa, porque a moeda aqui não é uma coisa física, ela é uma simbologia de valores. Né? Então, significa que moeda de troca, tudo é valor, é uma troca. Né? O que eu valorizo. Então, a moeda milagrosa é o valor que eu tenho. O valor, quando eu tenho por mim mesmo, se transforma num grande milagre dentro de mim. E isso é uma força magnífica, amorosa, que nós podemos desenvolver quando nós nos conectamos com essa entidade. A partir daí, a minha diferença, eu apareci, Nossa Senhora Aparecida, e com a Nossa Senhora das Moedas Milagrosas, eu percebi então que eu tinha valor por aquilo que eu apareci. A partir daí, eu não mais me preocupei com a aceitação dos outros, valorização dos outros, porque às vezes apareciam esses fantasmas, são as perturbações do astral inferior, que tentam fazer com que a gente duvide daquilo que nós somos, porque eles querem que nós duvidamos. Eles fazem de tudo para que duvidemos da nossa evolução espiritual. Né? É claro, porque se você gera dúvida, você cria dualidade em conflito e automaticamente vai vir o medo, e aí você já trava e você já vai criar um karma negativo, você já não evolui espiritualmente, e aí como consequência vão sugando a sua energia. E se você parar para ver, na nossa sociedade existe muito medo. Olha quantos medos, eu vejo inclusive pessoas aí nos programas, nos podcasts de espiritualidade, pondo medo nas pessoas que o universo vai acabar, que a vida vai acabar. Entendeu? Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você segue, com essas coisas sensacionalistas, de espiritualidade sensacionalista, de previsões, né, de coisas catastróficas. Né? E parece que faz sucesso, né? Porque eu vejo aí aumentando muito os seguidores, tudo aquilo que você segue é tudo aquilo que você vibra. Tudo aquilo que você se devota é o seu amor, é a relação que você quer estar com aquilo. Né? Então aí eu vejo aí as pessoas fazendo comentários, às vezes muito ácidos, muito negativos aí nas redes sociais. Né? Eu, graças a Deus, nos meus vídeos, eu não tenho haters. Não tenho, por isso, simplesmente não tenho. E quando vem um lá falando alguma coisa, eu mando logo uma resposta para que a pessoa perceba qual é a intenção daquilo que eu estou transmitindo e o que é que ela está querendo com aquilo, porque não faz sentido, né? Porque a minha intenção é uma intenção 100% benéfica e 100% boa. Não existe outra possibilidade. Então, é inquestionável. Quando é inquestionável, é imutável. E quando é imutável, é permanente. Então, isso que eu aprendi foi como um grande valor, que eu acho que é importante nessa questão dos 7 vórtices do coração. Né? E aí, com isso, eu percebi que a insatisfação era algo muito presente no ser humano. E isso fazia as pessoas perderem a graça, o estado de graça para com as coisas. Deixavam de sorrir para as coisas, deixavam de se divertir para as coisas. Algumas pessoas tentavam fazer isso bebendo, se drogando, para buscar esse estado de graça. Ou tentando pegar em algum tipo de droga para tentar
se conectar espiritualmente com algumas ervas, com algumas coisas psicodélicas. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. Você entra no Nirvana sem precisar de nada químico, nada de fora. É tudo dentro. Você desenvolve, você desperta isso. E você sente essa vibração, você sente essa energia que vem de você e se conecta com esse universo. Que é o que eu ensino no meu curso do High Connection Experience. As pessoas se conectarem direto à fonte sem precisar de intermediário. Né? Porque, infelizmente, você aprendeu a criar um intermediário, colocou um padre, um pastor antes de você, entre você e Deus. Eu não estou entre você e Deus. Antes, pelo contrário, eu mostro o caminho para você se conectar a Deus. Em nenhum momento eu torno as pessoas dependentes de mim, ou eu me idolatro, ou me coloco numa posição superior a ninguém, porque não existe superior, porque superioridade tem a ver com uma perspectiva a partir do meu ângulo horizontal, da minha mente inferior e do meu ego, onde eu defino o que está inferior quando eu olho para baixo e me sinto inferior quando eu vejo algo superior a mim. Isso é apenas perspectiva, não é lógico, não é inteligente, não faz parte da visão do sexto vórtex, que é 360 graus. Eu ocupo um espaço único nesse universo infinito. Eu estou na minha dimensão, da minha realidade, eu tenho a minha verdade. E eu sou criador da minha própria jornada evolutiva, e eu sou criador da minha própria verdade, e eu manifesto a minha vontade, como também algumas pessoas podem manifestar os seus desejos, os seus querer de alguma coisa, né? Quem quer não tem, porque quem tem não quer, que é uma máxima minha. Portanto, eu percebi que na vida ou você é ou você não é. Só existem duas hipóteses. E se você não é, não existe. Então, ou seja, na vida é para você ser amor, ser verdade, ser você mesmo. Aí quando você consegue isso, você vai atingir o estado de graça, que a Nossa Senhora das Graças me ensinou isso. Né? A dar graças, a dar valorização por tudo que faz parte da nossa vida. E não ficar cobrando dos outros que eles têm que nos dar alguma coisa que nós mesmos não despertamos a partir de nós mesmos. Porque isso tudo é desamor e isso tudo bloqueia os 7 vórtices, os 7 chakras do coração. Ou você trabalha o vórtex ou você trabalha o chakra. Para mim é importante que você trabalhe o chakra, porque ele cuida da manutenção fisiológica de toda a estrutura do seu corpo e de toda a sua estrutura bioenergética, que é a função do chakra. Mas a função do vórtex é toda a estrutura, ela é uma grande inteligência, onde tudo está conectado, ela é uma grande indústria, uma grande organização para absorver conhecimento. Nós somos isso. Pode ver que pelos 5 sentidos, o que é que os 5 sentidos servem para você? O olfato, vórtex de base, né? Paladar, segundo vórtex, visão, terceiro vórtex, tato, vórtex do coração, audição, e aí os extrasensoriais, suprassensoriais, que é a intuição e a supraconsciência. O que é que eles servem? Tudo para você perceber a existência das coisas. Você ouve, você degusta, tudo para você absorver coisas. Então, ou seja, toda a sua estrutura é uma estrutura para você absorver e se autoconhecer, desenvolver a sua força e você se projetar para o seu mundo na sua verdade. E quando nós falamos em verdade, nós falamos de amor. Porque senão, não existe verdade onde não existe você. Não existe verdade onde você não manifesta verdadeiramente aquilo que você é. Então, hoje estamos falando sobre a energia dos vórtices do coração de uma forma bem ampla. Estou fazendo essa nossa grande abertura para depois falar um pouquinho mais separadamente cada um dos vórtices, para que você faça uma pequena análise para ver se esses seus vórtices eles estão equilibrados ou estão desequilibrados. Né? Se eles realmente já conseguiram evoluir ou não conseguiram evoluir. Ok? Então, ou seja, o amor é a resposta, porque ele está presente em tudo aquilo que faz parte da sua vida, porque faz parte de você. Quando você tem um conflito, é porque o amor não está fluindo aí. Quando você tem um problema, é porque o amor não está fluindo aí. Quando você tem um medo, uma raiva, um ódio, uma dúvida, é porque o amor não está fluindo aí. Então, o amor, ele se divide em 2 vibrações, para você ter uma ideia. Dentro dessas vibrações, ele se multiplica em 7. Tá? As principais são essas 2 que eu mostrei aqui, que é a rosa e a verde. Rosa é um dos raios evolutivos da fraternidade branca, né? Que é o raio rosa, que pertence à minha mestra, a mestra Nada, que é a energia
feminina, ela é muito importante, mas aí depois nós temos a energia yang, né, masculina, de Larion, que é a energia verde, que é a energia do sistema imunológico, que é o sistema de defesa, e ao mesmo tempo o verde representa a verdade. Então é o amor incondicional da energia rosa, né, e é a verdade daquilo que eu sou, do meu eu sou, que é eu personificando Deus em mim. Então, ou seja, eu sou é Deus. Então toda vez que eu sou, quando isso é Deus. Toda vez que tiver a dúvida, você deixou de estar com essa força divina da criação. Você se perdeu em algum momento aí da sua existência. Então a dúvida é sim a única e a primeira das situações mais problemáticas da sua existência. Agora a dúvida, ela também serve para você perceber a precaução. Então há uma diferença entre precaução, que tem a ver com a energia do amor, e dúvida, que tem a ver com o medo, e que faz você revelar e reverberar insegurança, que como consequência vai fazer você ficar travado, você vai parar e você não vai conseguir se movimentar. Então, e a dúvida, ela baixa tanto a sua frequência, que gera um isolamento em você, e como consequência, desconecta você com o universo. E quem é que fez isso? Você. Né? Então é importante que você entenda a lei da responsabilidade, que o que você desperta é sua responsabilidade. Que o que faz parte da sua vida é a sua responsabilidade. Então, ou seja, se você percebe que alguma coisa não está legal na sua vida nesse momento presente, muito importante, não transforme isso em culpa, porque dúvida, medo, culpa, tristeza, insatisfação, tá tudo na mesma frequência. Isso está dentro do primeiro quadrante da energia vermelha do vórtex de base, na oitava abaixo, portanto, desse chakra, o vórtex ele está numa espiral involutiva e está prendendo você no seu estado de espécie e primitivo. Ou seja, isso está fazendo você não ter atitude, não ter ação. Você veio aqui para ser forte. Esse forte não é forte de musculão e tal, ir para academia e ficar grande. Não, forte é o seu poder, né? Poder de você conseguir estar ali pleno e tranquilo ao mesmo tempo. É de você estar ali com coragem, mas essa coragem, ela é tranquilidade, não é coragem de você ir com uma energia yang, desbravadora, nem com uma energia yin, vazia. Lembre-se que você, dentro do seu campo energético, você tem uma energia yang, você tem uma energia yin, você tem o masculino e você tem o feminino, e você tem, não esqueça, o neutro. Onde no neutro é que você percebe que você usa o yang, você percebe que você usa o yin, você se envolve, você controla, você mete força contra força, você se envolve e pelo carinho e pelo afeto você também domina, que é a energia feminina. Então é tudo muito mágico, tudo muito lindo, quando você consegue perceber essa fluidez das vibrações do universo que estão presentes em você, porque você é vibração, você é energia, você é multidimensional, você é uma joia rara, porque você é único, você é singular, você não dá para dividir, é indivisível, e você é assim incomparável, porque se você comparar, você vai comparar com alguma referência que você traz da sua vida, lá do seu mental inferior, lembra que eu falei? E como consequência, se sair alguma coisa depois daí, você pode criar aí a dúvida ou o medo, mas será? Será? E é justamente aí que mora o perigo da sua existência. Então, desenvolver a sua capacidade amorosa, que é no vórtex do coração, tá? Para que você estabeleça uma relação, ela começa sempre pelo envolvimento, que é o segundo vórtex, que conecta ao astral. Tá? Então, ou seja, conforme você vai se envolvendo, é que você estabelece uma relação. Então, ou seja, a energia do envolvimento, ela pode ser uma energia de um envolvimento
para amoroso, que é a energia rosa, né? ou envolvimento saudável, energia verde, tá? Ou não, pode ser uma energia vermelha, porque você está querendo alguma coisa em troca, uma energia laranja, numa oitava abaixo, você querendo superar alguma coisa, ou preencher algum vazio emocional, por alguma intenção subtendida no seu lado sombra, que está aqui atrás, porque você não vê, porque você só vê 180 graus, quando você desenvolve esse vortex que eu ensino no meu High Connection, né? E esse ano no High Connection vai ter uma dinâmica surpreendente sobre posicionamento frente à sua vida, que é a evolução do High Connection do ano passado para esse ano. Então, ou seja, todo o ano o High Connection ele está sempre evoluindo. Então, quem já fez o High Connection, venha fazer de novo, porque você sempre vai ter informações novas. Não é um curso, já fiz esse curso. E aí, você está praticando tudo que você já aprendeu lá naquele High Connection, é muito intenso, é muito forte, são 2 dias comigo, intensamente, você percebendo na prática, sentindo na prática tudo isso que eu estou falando aqui com você. E eu tentando trazer você para a minha realidade, para a verdade desse universo, para essa percepção de que você é o criador da sua própria vida e da sua própria existência, que você é sim uma força amorosa. Se você é uma força amorosa, você não está procurando amor, você não está se decepcionando quando você achava que era amor, ou quando o amor não foi correspondido. Não foi correspondido, não corresponde. Se não corresponde é porque a emissão desse amor não estava de acordo com aquilo que gerou de resultado. Porque em todo emissor existe um receptor, e em todo receptor e emissor existe uma correspondência. Quando eu mando uma carta para alguém, eu sou o emissor e quem recebe a carta é o receptor dessa carta, não é verdade? Quando ele recebe, ele vai receber uma notícia minha, e aí ele vai ler as notícias minhas, e aí depois ele vai responder essa carta e ele vai transmitir para mim aquilo que ele entendeu e mais as informações da vida dele. E você faz isso o tempo todo, você encontra um amigo, você fala da sua vida, o outro fala da vida dele, cada um nos seus filmes, nas suas histórias. É a lei da correspondência que está sempre aí. A partir daí você vai criando nesse envolvimento, né, onde você está contando a sua vida, e ele está contando a sua vida de forma imagética e ilusória, porque aquilo tudo que você está falando já aconteceu, não está acontecendo, e é a sua percepção, que não necessariamente é uma verdade, portanto pode ser tudo isso uma grande ilusão, então tudo isso pode não corresponder à verdade, e isso tem a ver com o segundo vórtex. Isso tudo é para criar esse envolvimento, para depois você perceber que afinal de contas vocês possuem afinidades, aí você cria então vórtex do coração, a relação. A partir dessa relação, a minha verdade é igual à verdade dessa pessoa. Como a minha verdade é igual à verdade dessa pessoa, nós criamos o nós, a nossa verdade. Então o nós representa o vórtex do coração, que é quando existe uma integração das forças. Mas dentro das integrações das forças não há uma separação, não há uma exclusão, uma anulação de nenhuma verdade. Então quando você está ali tentando agradar as pessoas, tentando ser uma coisa que você não é, se montou no seu ego de uma pessoa super legal, super prestativa, super solista, super maternal, super paizão, super não sei o quê, isso tudo é mentira, porque isso tudo são construções do seu ego, não representa a sua verdade. E isso está lá no meu livro, O Amor é a Resposta, para você entender e compreender. Já já vai ser lançado aí, fique aguardando, porque vai ser uma transformação, como também o meu livro do Tudo Certo, que é a minha teoria de que não existe o errado, que é para justamente você entender que toda a sua culpa é porque você se arrependeu do que fez, mas tudo que você fez está de acordo com o seu conhecimento e ele está certo, mas como você não tem desenvolvimento da consciência amorosa, é claro que você vai se sentir culpado, porque você não sabe amar, porque se você soubesse amar, você compreendia que você gerou aquele resultado de acordo com o seu conhecimento e que está tudo certo. Mas a partir dali você está tendo uma oportunidade de perceber o limite do seu conhecimento e o conhecimento que você pode adquirir e a expansão do conhecimento que você pode adquirir. Portanto, tudo é uma grande oportunidade de transcendência e isso
é que vai para fazer você sair da espécie e você entrar na evolução, que é quando você desenvolve todas essas energias amorosas. Então, hoje nós estamos falando de uma forma ampla sobre os 7 vórtices do coração. Então, quando você se faz de mártir, quando você se faz de super pai ou super mãe dos outros, isso tudo está ligado a esses 7 vórtices, que são compensações de outros vórtices, de bloqueios que você possui, de situações que você traz, que criaram máculas, que criaram pontos escuros, que estão interferindo na distribuição da energia vital. Como consequência, podem criar doenças, como podem criar bloqueios. Uma doença não é só quando você tem um câncer, ou quando você tem uma patologia num determinado órgão, ou quando você sofre um acidente. Isso é a materialização de um processo que foi já que é uma decorrência de uma série de situações. Portanto, a doença, o bloqueio, a aflição, a sensação de sufoco, a vontade de se livrar das coisas, tudo isso é vórtice do coração, está te sufocando aquela relação, está te tirando o ar da vida. Né? Porque ar tem a ver com a verdade da vida, que mantém a vida, mantém a existência e a permanência. Então, se você está numa relação de assédio moral, se você está numa relação sufocante, isso não é amor. Não tem como, o amor não flui sem oxigênio. Porque o oxigênio você precisa até mesmo para você ter clareza mental e discernimento, porque sem isso você não consegue racionalizar as coisas. Uma pessoa, por exemplo, que teve problema no nascimento, né, de não oxigenação no cérebro, ela fica com deficiência mental. Por quê? Porque faltou oxigênio. Então, uma deficiência mental, uma deficiência de inteligência, uma deficiência de perceber as coisas da vida, é uma deficiência de oxigênio. Agora, se você fuma, por exemplo, se você vive em situações muito poluídas, isso tudo agrava ainda muito mais. Então, por isso que quando você percebe que o amor é preservar a sua vida, você vai comer coisas que vão te trazer a vibração que você precisa, você vai se alimentar bem, você vai respirar ar puro. Né? E hoje em dia você sabe o quanto esse planeta está poluído, porque o ser humano ele é autodestrutivo. Como que você vai poluir o ar que você precisa da pureza? Você veio para cá para ser puro. E o que a humanidade está fazendo? Ela está poluindo. Quem é que está poluindo? É o mal que está poluindo. E esse mal não quer que você respire o oxigênio. Esse mal quer que você se preocupe com a sua sobrevivência. E esse mal também está lá naquele vidente que está falando que vai dar um terremoto ali, um avião vai cair lá. E que você, ai meu Deus, olha, vai o fim do mundo, apocalipse. Vai acabar o mundo. Acaba o mundo para quem morre. Acaba o mundo para quem não ama. Acaba o mundo para quem não está manifestando a sua verdade. Acaba o mundo para quem não é uma pessoa do bem. Acaba o mundo para quem não sabe se conectar com a verdadeira espiritualidade. Isso sim vai fazer com que você detone a sua própria existência, porque você não está tendo o reconhecimento e a valorização por a coisa mais bela que você ganhou, que foi o direito de existir e de aprender com a vida e evoluir, que foi a sua grande liberdade. E aí, o que é que você está fazendo com tudo isso? Isso tudo é amor. E isso é amor que eu estou falando para você. Amor não é pegar você e te colocar no colo. Amor não é encobrir ou acobertar as coisas que você faz. Amor não é fazer você se sentir coitado. Amor não é se sentir culpado porque o seu filho não está dando certo. E aí você então tenta resolver a vida para ele, sem perceber que você está tornando ele dependente de você também. E várias coisas, são inúmeras as coisas que podem acontecer aí, que você acha que é amor, mas que não é amor, que são dependências, aprisionamentos, tornando o outro dependente de você, não liberando o outro, querendo que o outro fique, porque você tem medo de ficar sozinho, porque você tem solidão de alma. Isso não é amor. Então são muitas coisas que você acha que é amor, dependências emocionais, porque não existe dependência amorosa, existe dependência emocional. E se existe dependência emocional, é porque existe vazio emocional em você. E se existe vazio emocional em você, é porque em algum momento você não aprendeu com a mestra nada da energia rosa daqui, que quando não tem nada, quando nada precisar, você encontrou a verdadeira felicidade. Nesse nada você tem que encontrar o todo. E nesse todo você vai pegar a sua moeda milagrosa.
E nesse instante que você percebeu isso, você vai estar em estado de graça. E nesse instante, você elimina todas as suas máculas de mágoas, de raiva, Imaculada Conceição. E como consequência, você purifica todo o seu ser e a partir daí você sai do caos e você entra na verdadeira força da energia do amor. Essa é a nossa proposta de hoje. Fazer você perceber. Eu sei o quanto você é inconsciente das coisas. Por quê? Porque às vezes é mais fácil não questionar, às vezes é mais fácil fazer de conta que não existe. Mas não. Quanto mais você evolui, mais responsável por você vai ser. Já dizia o mestre, grande mestre Saturno, que é Anubis, que é um dos mestres que eu trabalho desde muito, até mesmo porque eu tenho que ir um conjunto a Saturno, conjunto ao meio do céu, da casa 9 para 10, ou seja, a minha missão é ensinar as pessoas a serem responsáveis, revelar a ferida que não se cura, reestruturar o ser a partir da responsabilidade para com que ele tem com ele mesmo, mas ao mesmo tempo perceber que cada um está no seu processo. O mais importante é que, se você percebe ou percebeu alguma coisa aqui, ok, ótimo, percebeu? Perceber é o primeiro processo para você sair da inconsciência. É perceber que aquilo existe. Quando você percebe isso, essa primeira conexão da energia do amor é quando você percebe a existência, porque tudo que existe é amor. Então, quando você percebe que aquela pessoa te traiu, você percebeu que aquilo era a sua falta de amor, a sua falta de proteção, o quanto você estava desprotegido, o quanto você estava iludido, o quanto a outra pessoa fez você acreditar numa coisa que não era uma verdade, que não é amor, porque amor é verdade. E infelizmente você vai passar por essas experiências até você conseguir fortalecer a verdade dentro de você. E isso tudo vai sim te dignificar, e isso tudo sim vai te purificar, e isso tudo vai te libertar, e isso tudo vai te ajudar no seu processo evolutivo. Depois dessa nossa conexão, essa energia amorosa com as minhas mestras todas aqui, sem falar que, né, Hilarione, que apareceu aqui também, e apareceram todos os meus mestres, que eu gosto bastante, principalmente ele Moriá, né, que ele é bem direto. Isso é verdade? Se não é verdade, não existe. Né? Esse é ele Moriá, gosto muito da energia dele. Saint Germain, né, que vem ensinar você a ser uma pessoa com jovialidade, né, com liberdade. Onde é que está a sua liberdade? Saint Germain me ensina. Ele sempre nos mostra onde está a nossa liberdade. A nossa liberdade não está na dependência de absolutamente nada. Eu sou livre quando nada é preciso. Aí eu entro na mestra nada. Então, portanto, eles estão todos muito conectados, essas entidades. Elas fazem parte de uma grande estrutura cósmica, ajudando todos o ser humano a perceber e tentando ajudar ele a transcender a terceira dimensão, vir para a quarta dimensão, para a quinta dimensão, ele conseguir perceber o seu mundo, sair da Matrix, sair do processo kármico repetitivo, das experiências repetitivas, para você então entender e compreender tudo isso e dar de presente para você esse despertar de consciência. Estão abertas aí as inscrições para o meu curso High Connection Experience. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. O chamado ele chega e você está ouvindo. Você pode ignorar, você pode dizer, ok, foi legal. Faça a sua vontade. Ninguém aqui está querendo persuadir, ou ninguém aqui está querendo enganar ninguém. Está tudo livre. Venha se sentir no seu coração. Se você não sentir no seu coração, não venha. Porque no meu trabalho as pessoas precisam vir porque elas sentiram no seu coração, porque eu trabalho com a energia amorosa e eu trabalho com a energia da consciência, a energia dourada. Então, ou seja, para mim tudo faz sentido. Tudo tem sentido, tudo tem ordem, tudo tem disciplina, tudo tem organização. Porque isso mesmo eu percebi na minha vida em muitos momentos que eu não dominava certas coisas no plano terreno por conta dessa, justamente, eu não ter esse conhecimento. Né? Então hoje eu vou aprendendo, eu vou percebendo as coisas. E a gente sempre faz isso, não é no questionamento da dúvida, e nem tampouco no medo. É no silêncio. No silêncio. No silêncio. A gente percebe uma grande coragem e uma grande paz. É quando a gente sai do caos e a gente percebe essa força que nós somos e que nós estamos no centro do nosso universo. E que eu sou. E Deus sou eu. Aí quando a gente percebe isso, isso é a verdadeira conexão com a energia amorosa da energia divina. Ok? Vamos agora passar
para a explicação dos 7 chakras do coração. Nós temos 7 vórtices principais associados às 7 glândulas endócrinas, mas além disso, nós temos vários outros. Eu conheço 280 chakras. 280 chakras. Tá? É muito conhecimento e como eu trabalho também muito, às vezes não dá tempo de eu escrever os livros, mas eu prometo pegar agora, eu estou sendo indiretamente, né, cobrado, né, a eu transmitir essas informações todas. Então eu estou me dedicando muito a dar alguns livros para vocês. Aqui é o primeiro, depois vem o Amor à Resposta, depois vem a Essência, que é muito importante, depois vem a Consciência ao Propósito, que vai ser muito importante, as 400 leis do universo, os 365 medos e dúvidas, tudo para você ter assim a sua coletânea de livros de instruções práticas e objetiva que você coloca no seu dia a dia e que você vai transformar a sua vida no seu paraíso, a sua vida na sua espiritualidade, aqui e agora. Não é preparar você para a morte, não é querer sair daqui. Eu vejo muitas pessoas que procuram a espiritualidade rejeitando a vida. Você não pode rejeitar a vida, não pode rejeitar estar aqui. Aqui é onde você tem que estar, aqui é onde você existe. Então, muitas pessoas que eu vejo aí seguindo muitos espiritualistas e alguns espiritualistas, eu percebo que eles estão gerando muito karma. Existe muito karma com padre, freira, porque se reprimem, né? Existe muito karma no budismo, existe muito karma no hinduísmo, existe muito karma em muitas religiões, karma negativo pesado, porque as pessoas não aceitam a vida terrena. E elas querem estar num outro universo, mas elas não estão lá ainda, elas estão aqui. Eu percebi isso logo cedo. Eu não posso querer estar num universo que eu não... Esse universo ele está em mim e eu estou com o universo, mas eu estou vivendo esse meu momento e esse meu momento é a minha aventura. Essa é a minha aventura. A sua vida é a sua aventura. E observe a sua vida, você tem uma verdade única. Observe na sua vida que você tem experiências únicas. E observe que ninguém viveu o que você viveu. Você é único. E ser único, e ser diferente, não leva para a solidão, antes pelo contrário. Leva você para a grande integração do seu eu com esse universo multidimensional. Vamos entrar nos 7 vórtices do coração agora. Vamos agora falar sobre os 7 corações, essas 7 formas de relacionamento amoroso. O amor ele está dividido entre estas subconsciências dentro da consciência amorosa. Portanto, os relacionamentos amorosos, eles funcionam como uma conexão, uma ligação de você, não só com pessoas, mas com situações de uma forma geral. Eles estão representados nesses chakras do coração, localizados na região do externo, aqui nesse osso, no meio do corpo, né, que vai desde aqui do cinto de ferradura até aqui na base da costela, acima da boca do estômago. Tá? Eles representam diferentes aspectos da energia amorosa e ensinam você justamente a perceber essas relações que você vai trabalhando ao longo da sua vida. Eles normalmente têm uma dimensão de 2,5 centímetros, os menores, mas os 2 maiores, que são o rosa, né, como está aqui, o rosa e o verde, eles são um pouquinho maiores e podem assumir ainda um tamanho ainda maior, dependendo do desenvolvimento que você tem dessa sua consciência associada a esses vórtices. Okay? Então vamos lá, para o primeiro cardíaco, que ele tem uma energia um pouco rubi-dourada, representa um pouco a mestra Rovena. Tá? Ele representa nada mais é do que a questão nesse apêndicezinho ósseo, bem aqui, ó, tem um apêndicezinho ósseo, né, onde termina o externo, bem aqui. Você pode até tocar e ver como é que ele está, se ele responde com algum tipo de dor. Normalmente quando está fechado, ele fica um pouco dolorido, tá? Então, aí já significa que tem alguma coisa que não está muito legal, tá? Então ele representa a sua consciência de memórias de todo aprendizado antigo e mais recente. Então esse primeiro vórtice, coração, é o que guarda no seu corpo causal as memórias daquilo que você andou se relacionando. Tá? Por isso, ele é muito importante. Né? Como todos eles, cada um é uma consciência. Isso é só para você entender, mais ou menos como entender o seu cérebro. Né? Existem partes do seu cérebro que guardam certas determinadas situações, o límbico, o réptil, tal. Ok? Então, aqui nós vamos ter mais ou menos a mesma coisa de forma diferente. Então, esse primeiro sede das
cobranças, né? Constitui o eu devo, eu tenho, né? Então são as memórias muito ativas que começam desde muito cedo pelos nossos pais. Você lembra, né, de seus amigos, das situações que você viveu, onde você sente sempre essa questão de cobrança, a questão da cultura, né, que foram prevalecendo ao longo do seu processo evolutivo e que foram criando essa referência nesse seu vórtice do coração, de devo, de tenho, de cobrança, que automaticamente, claro, que vai interferir na energia do amor, porque quem ama não cobra. Eu não devo, devo o quê? Que dívida é essa que eu tenho? Né? Eu tenho o quê? Uma obrigação? Por que eu tenho essa obrigação? Se a energia amorosa é uma energia livre. Mas normalmente as pessoas, às vezes, elas proporcionam alguma coisa e depois elas cobram. Né? Então significa que elas não fizeram de forma gratuita. Ela tinha uma segunda intenção de alguma coisa que ela queria a partir desse benefício que ela proporcionou para aquela pessoa. Seja para resolver a sua solidão, seja para se sentir valorizado, amada, ou o que for. Tá bom? Então, as polaridades desse primeiro vórtex, ele tem a polaridade que está muito aberta ou muito fechada, tá? Então, quando ele estiver muito, demasiadamente aberto, então é aquela pessoa que se entrega demais para a vida. É uma pessoa dominada muitas vezes também pelo sentimento de culpa, fica defensiva, racionalizando as coisas. Né? E se estiver fechado, né, ou bloqueado, a pessoa fica inconsciente dos sentimentos da própria culpa, né? Não toma consciência dos seus erros, tá? Que podem estar a prejudicar a ela, como também aos outros. Tá? Então, tornando-se uma pessoa impressionável, ela não se impressiona com as coisas. Ou seja, aquilo que a gente chama de uma pessoa insensível. Normalmente aqui sempre tem a polaridade da vibração. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa muito emotiva, muito sensível com as coisas dos outros, e de repente você está casado com uma pessoa que é fria, insensível, egoísta. Por quê? Porque existe um desequilíbrio, tanto no seu que está muito aberto, como no outro que está muito fechado. Então esse vórtex muito aberto vai atrair uma pessoa com um vórtex muito fechado. Mas ambas as pessoas têm o mesmo problema, né? de questão de relacionamento e de envolvimento, onde no fundo uma acaba não compreendendo a outra. Tá? Então uma faz tudo para agradar e a outra não está nem aí, não se comove com as coisas. Tá? Deu para você identificar um pouquinho aí dos seus relacionamentos? Então vá anotando aí porque vai ser importante para você nessa nosso podcast de hoje. Chakra cardíaco número 2 é um pouquinho acima. O terceiro fica entre os mamilos, então é entre os mamilos e esse ossinho, localizado, né, um pouco acima desse ossinho chifoide, né, que é chamado. Né? Então este segundo chakra mantém o equilíbrio das energias que são liberadas em termos de ligação com os outros, porque ele está diretamente relacionado com o corpo evolutivo emocional, então, ou seja, com seus envolvimentos emocionais. Então, ele determina muito bem como que você vai se envolver. É aí que vão estar alguns bloqueios nessa questão de envolvimento. Então, as energias, por exemplo, de trocas nas relações, né, com o seu meio, com pessoas ou situações, são direcionadas de forma a nós interagirmos com as situações para uma compreensão daquilo que envolve as situações, né? Para a gente poder entender o porquê que a gente está se envolvendo, o porquê que a gente está estabelecendo uma relação, tá? Porque nós necessitamos disso, desses envolvimentos, dessas relações, né? Então, aqui representa muitas vezes o desapegar de certas situações, né? Então, esse segundo vórtex, ele está diretamente relacionado aos apegos, a ideias, a pessoas. Às vezes você fica obcecado com uma forma, tem que ser daquele jeito, sabe, no teu relacionamento amoroso, nos teus relacionamentos, né? Então ele tem a ver com esses apegos em demasia a uma determinada ideia ou situação que você tem, tá? Com pessoas ou situações. Então por isso que pode ser bem danoso nos seus relacionamentos, tá? Então é frequente haver aqui uma energia enfastiante, pesada e perigosa, especialmente no relacionamento, que através desse chakra, né, que a pessoa tem que aprender aqui que ela não pode, em nome do amor, querer ser dono, possuir, né, controlar, dominar, manipular
a outra pessoa, querer que seja do jeito dela. Então, uma pessoa nesse tipo de vibração pode gerar uma obsessão, sabe aquela coisa obcecada, a pessoa fica muito em cima, pensando sempre naquela pessoa, né? Sempre querendo controlar, desconfiada de tudo, né? Então, prejudicando o fluir natural da energia desse chakra de relacionamento, dessa energia do amor, tá? Então, a liberdade aqui ela é muito importante, né? De apegar, né? De desapegar, de deixar as coisas fluírem, de confiar, né? Quando necessário. Então, é sempre bom vigiar a forma como você vai se relacionando. Identificou com você na sua vida? Eu estou tentando passar exemplos mais fáceis para você conseguir colocar no seu cotidiano. Tá? De uma forma positiva, o apego ele gera aceitação. Quando eu aceito, eu me apego, né, da responsabilidade, do zelo, né, de um carinho profundo, né, de zelo por aquilo que se ama. Então isso tudo tem a ver com esse vórtice do coração, que é aquele envolvimento amoroso, né, de cuidar, aquela coisa mais maternal, né? Então ele é muito bom, num bom sentido, desde que você não anule o seu eu para tentar, sei lá, compensar alguma coisa. Tá? As polaridades desse chakra são: demasiado aberto, a pessoa cria um apego excessivo a uma pessoa ou a uma ideia, tá? Restando pouca força e pouca compreensão da relação em si. Tá? Então, ou seja, a energia passa a criar um certo desequilíbrio de forças, né, nessa energia desse coração, né, que acaba criando conflitos, né, por vezes até bem desagradáveis. Tá? Inversamente, quanto esse chakra está bloqueado, há um sentimento de projeção ao apego. Então, ou seja, você projeta, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma. Tá? Então existe aquele apego àquela ideia, tornando a pessoa, às vezes, fechada de coração, porque ela só aceita se for daquele jeito. Né? Então, isso acaba não sendo muito legal no relacionamento, por conta das poluições das ideias que se tem sobre o relacionamento ideal, o amor ideal, e todos esses idealismos que vai criando. Entrando no terceiro vórtex, né, o terceiro chakra que está aqui, né, que é o rosa, que é um dos principais, né, que é da energia do raio rosa, da mestra nada, né, onde a gente entende aqui que para amar eu não preciso de nada, eu amo, eu aceito, e essa é a forma mais rápida. Tá? Então, localizado entre aqui os mamilos, né, este terceiro cardíaco é o chakra do amor e da vontade de viver, de aprender com a vida. Né? É a sede do verdadeiro amor incondicional, amor crístico, né? Que se possui pela vida, pelas pessoas, aquele sentimento mais nobre, amoroso, ele sempre vem dessa energia rosa. Tá? E aí é aqui que nós vamos realmente nos entregar amorosamente, tá? Apreciando a vida, apreciando as coisas, degustando a vida, degustando as coisas. Então nós vamos ver o belo, nós vamos nos encantar com as coisas, assumir um estado de graça com as coisas. Então quando essa energia ela acaba fortalecendo a fertilidade, a multiplicação, a prosperidade, que tem a ver com tudo isso. Então, ou seja, quando você pensa assim, eu quero prosperidade na vida, se você não tiver esse vórtex muito bem equilibrado, você não vai lá. Muitas vezes as pessoas querem prosperidade porque elas têm escassez, memória de escassez. Então aí tem que trabalhar as suas referências do seu inconsciente, porque senão não adianta você ficar só afirmando que você é rico, afirmando. Aqui não, nesse vórtex do coração, aqui tem que ser uma verdade. Esse amor tem que ser uma verdade. Você não está querendo compensar com o segundo lá que eu falei, que está querendo compensar com alguma coisa. Tem que ser um amor realmente a partir daquilo que você é. Esse amor infinito pelo universo, pela vida, né? Contemplando a vida. Então isso tudo, claro, que vai florir e vai trazer muitos benefícios. Tá? Tudo isso faz parte dessa energia, né? Dessa energia amorosa. Claro que tem muito mais, mas eu estou aqui passando um pouquinho de uma ideia para você tentar localizar no seu cotidiano, no seu dia, no seu comportamento e na sua atitude. Tá? As polaridades desse chakra são: quando está muito aberto, a pessoa tende a ser impulsiva, movida por uma energia de defesa, tá? E sendo até negligente, portanto
não percebe o outro, ela interfere no equilíbrio do outro, quer ajudar em demasia, aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, sem a outra pessoa às vezes pedir, então fica uma coisa meio, né, dominadora até, sufoca um pouco as pessoas. Inversamente, se esse chakra estiver bloqueado, a pessoa sente-se desprotegida, com medo da vida, né, sem ninguém. Ela é um primeiro passo para sentir o vazio, que é a energia do nada aqui, né, que vai para a solidão. Tá? Então, ou seja, toda essa energia acaba diminuindo desse amor. A pessoa vai entrando num processo de tristeza que vai culminar para a depressão. Então a depressão ela vem num desequilíbrio desse vórtice aqui, fazendo com que a pessoa se sinta muito frustrada com a sua vida, com as suas coisas, vai perdendo a vontade de viver, a vontade das coisas, vai perdendo o sentido da sua própria existência. Tá? Então é bem perigoso aqui quando essa energia está, porque ela vai automaticamente influenciar o próximo vórtice, que é o verde, que é do sistema imunológico. Tá? Então, ou seja, a energia da vida começa a ficar bloqueada aqui, né, por conta disso. E aí, então, entrando no vórtice 4, que é o verde, que está aqui, né, nessa região, que é do raio da energia verde, o raio da cura, de Arcanjo Rafael também. Então, localizado um pouquinho mais acima, aqui assim em cima. Tá? Esse chakra cardíaco, ele tem a ver diretamente com essa questão da verdade. A energia verde é a verdade. A minha verdade, eu manifesto a minha verdade, eu revelo aquilo que eu sou para o meu mundo, eu sou verdadeiro. Né? Então, aí eu crio relacionamentos saudáveis que vai gerar um benefício no meu sistema imunológico. Né? Então, ou seja, se eu sinto medo, se eu tenho medo da entrega ou qualquer coisa, isso tudo vai, tristeza e tudo mais, no terceiro vórtice, vai diminuir aí a sua capacidade imunológica. Então, a tendência é você atrair situações que onde você vai se sentir ameaçado de alguma forma por conta, invadido. Né? Aqui também tem a energia do dominador, da pessoa que quer dominar o outro, ou da pessoa que é dominada e que se deixa dominar. Então, são as polaridades desse vórtice aqui também. Tá? Aqui a função dele principal é o perdão, tá? É deixar que a luz brilhe, né? E ele está relacionado também com a questão da vingança, de querer pagar com a mesma moeda. Né? Então, precisa aprender a perdoar. Perdoar é aceitar, né? Aceitar que é o que é e não como gostaria que fosse, principalmente se aquilo que você quer é para compensar, segundo o chakra do coração, alguma coisa no seu emocional. Ou seja, quando ele está aqui bem equilibrado, o perdão ele constitui uma bênção incrível que nos liberta de relacionamentos negativos, que faz com que você possa viver outros envolvimentos, enquanto que a vingança é o reverso, né? A pessoa vai querer lá pagar, retribuir a coisa, retribuir com uma maldade, é multiplicar a maldade. Você absorveu a maldade e está replicando a maldade. Então, ou seja, você está fertilizando lá no rosa, né? Que ele fertiliza tudo que você coloca o teu amor. Tanto a coisa positiva quanto a negativa. Começa a fertilizar isso tudo, por isso que aí depois não vibra. Então, assim, não adianta só, como eu vejo algumas pessoas falando sobre relacionamento, sobre lei da atração, você tem que compreender e entender a profundidade das coisas. Não é uma pílula mágica. Hoje em dia eu vejo aí nas redes sociais todo mundo oferecendo pílulas mágicas. Não é assim. Tem que primeiro fazer isso que eu estou fazendo. Tornar você consciente do processo, perceber onde está a mácula, perceber onde é que está o bloqueio, ir lá, desbloquear, libertar, limpar, purificar. Depois é que você, que está isso, o terreno limpo, é que você pode despertar essa força. Então não adianta você, eu sou amor, eu amo, eu atraio amor para a minha vida, se você lá dentro tem essas coisas que estão basicamente como se fosse entupindo, né? Não deixa a energia vital fluir, tá bom? Então, acaba bloqueando o verdadeiro sentimento do amor por conta dessas emoções. A polaridade dele, então, quando está demasiado aberto a pessoa, ama excessivamente, ela se entrega demais e às vezes se coloca em situação de perigo. Né? Às vezes dá tudo que ela tem para o outro, e ela não percebe que ela está se colocando numa situação de perigo. Tá? E às vezes ela aceita os outros, mesmo que possa criar uma ofensa para ela, um prejuízo, ela continua naquele relacionamento tóxico, ela fica naquele relacionamento tóxico,
aquilo está matando ela, está prejudicando ela e ela não está conseguindo se salvar. Então isso vai afetar essa energia imunológica, essa energia da verdade, essa energia do equilíbrio, da verdade mesmo. Né? Então você não está vivendo um relacionamento verdadeiro, porque isso não existe verdade onde existe caos, né? Existe confusão onde existe caos. Né? Ok? Inversamente, então, quando esse chakra está bloqueado, a pessoa anseia por vingança, abusa da magnanimidade, né, ou da boa vontade dos outros, ela tira vantagem, ela vê que a pessoa tem ali algum bloqueio, mas é tudo, claro que tudo isso é a nível inconsciente, né? E ela tira vantagem, o velho, a pessoa aquela que é o vigarista, né, o abusador, o interesseiro, né? Vai estar tudo aqui relacionado com isso, tá? Porque ele no fundo percebe que você tem aquele amor, aquela necessidade, por vezes se coloca em perigo e não percebe, quer dar porque quer sentir que vai compensar alguma coisa. Então esses quadros psicológicos e emocionais que vêm do segundo vórtice, lá na região do bico, né, desequilibrado, que vai afetar o segundo vórtice, e é claro que isso tudo vai reverberando para os outros vórtices, tá? Então o chakra agora, o cardíaco número 5, que é aqui, ele é eu coloco ele com um amarelo um pouco dourado, tá? Porque aqui seria a máxima dessa energia, tá? Localizado aqui nessa parte daqui, né, no osso um pouco mais para cima, né, um pouquinho para baixo do osso de ferradura do pescoço, acima do cardíaco, do quarto, né. A sua função é da vontade de viver, aquela vontade de viver, de estar em equilíbrio, de compreender a vida, de compaixão. É daqui que vem aquela compaixão, é aqui que vem aquele amor assim muito puro, né? É difícil por vezes de conseguir traduzir em palavras, porque as palavras às vezes elas são limitadas muitas vezes para traduzir as sensações, porque as palavras são definições a partir de uma referência. E nós estamos aqui falando de uma referência que muitas vezes não faz parte da referência de ninguém, porque é uma energia muito mais superior. Tá? Então esse vórtex é o do coração, compassivo, tá? Que quando está fluindo harmoniosamente, né, faz com que as outras pessoas se abram para você como flores, você atrai pessoas muito legais. Agora, negativamente, isso faz com que você atraia pessoas que são nada legais, né? Que vão tirar proveito de você, vai gerar problemas, né? E vai desequilibrar, aí, vai gerar muitos desequilíbrios a nível emocional. Tá? Isso poderá, claro, esse tipo de relacionamento exaurir o seu coração, né? E aí então acaba não sendo muito legal. Normalmente dá uma sensação estranha aqui quando isso está acontecendo, tá? Porque ele também está relacionado com essa parte do umbilical, né? do emocional, tá? Então acaba gerando aí. A polaridade dele, quando está muito aberto demais é sempre exagero, tá? Fechado é porque está retraída a energia. Faz com que a pessoa viva agradando os outros. Inversamente, se está bloqueado, a pessoa prende o coração. Sabe aquele coração duro de pedra? É essa pessoa que ela prende. No fundo é porque ela tem medo, né? Porque provavelmente traz memória de sofrimentos, de ter integrado, se integrou, né? Se entregou e aí sofreu, né? Que é o primeiro caso, né? O primeiro caso a pessoa vai acreditando que tudo é lindo, aí depois ela sofre, aí ela fecha, entendeu? É muito aberto, muito fechado. Você vai viver experiências sempre do muito aberto, muito fechado, até você conseguir encontrar um equilíbrio aí, para você conhecer toda a frequência de cada uma dessas consciências. Essa que é a proposta, né, do plano evolutivo. É assim que funciona, porque como que você vai desenvolver uma consciência se você não conhecer todas as polaridades dessa consciência? Então por isso que você vai precisar conhecer o ódio, para você poder conhecer o amor. Você vai precisar conhecer o amor para você perceber o ódio. Então, ou seja, as coisas elas no fundo se complementam aqui de uma certa forma para que você consiga dominar, para quando você evoluir amorosamente para a consciência amorosa, você não mais
ficar dependente ou preso, você ficar realmente imune. Você fica imune àquele tipo de pessoa, imune àquele tipo de situação, aquilo não te desestabiliza, não te afeta, não te gera doença, porque você está sabendo lidar com essas situações. Tá? Agora, o vórtex sexto, que é um pouquinho, aqui a ferradura um pouquinho abaixo, tá? Aqui. Ele é um azul meio turquesa, então é igualmente também. Para mim todos são importantes, todos eles têm uma função, tá? Mas basicamente aqui ele tem a ver com uma pureza muito grande na forma de você amar os outros, tá? E sempre você vê as coisas como uma possibilidade de uma evolução espiritual, de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento, tá? Então esse sexto cardíaco abre para o conhecimento de fato espiritual mais elevado, é a sua fusão espiritual e efusão desse amor que você sente pelo seu Deus, pela vida, pela sua existência. Tá? É aquele amor sincero mesmo, né? Que sentimos pelos outros, quando você realmente sente que ali é uma verdade mesmo. Tá? E é muito semelhante a esse sentimento, aqueles sentimentos junto com a compaixão, né? Com a gratidão, com a valorização, é uma mistura desses sentimentos todos. Tá? No entanto, uma pessoa, quando o fluxo está demasiadamente aberto, muito aberto, né? Então pode ser uma sofredora, né? Uma pessoa que se faz de mártir, de coitado, né? Então banaliza às vezes as questões também espiritual, né? É um pouco desatento à realidade dos outros, das coisas, fica às vezes muito fechado no seu mundo, no seu plano espiritual, né? Então às vezes é uma fuga na espiritualidade também, não entra nos relacionamentos, né? Então o lado da vida acaba fazendo com que a pessoa se retrair, que ela seja uma pessoa no fundo medrosa, que rejeita os níveis espirituais também superiores muitas vezes, né? Porque ela não domina. Então ele tanto pode ser aquela pessoa que leva tudo muito para o lado da espiritualidade, como rejeita também o lado da própria espiritualidade. E aí entramos no 7, que é aqui na base do pescoço, né? Que é o ossinho de ferradura. Tá? Então ele se apresenta nessa forma de ferradura. Este é o chakra do serviço, que desperta ao servir ao mundo, a um objetivo maior. Então quando você pensa em servir, que é transcendendo totalmente você, que é o sétimo coração, né? Que é a entrega total de servir, de amar, de favorecer o próximo, favorecer os outros. Então ele é muito importante nesse sentido, desenvolvimento dessas capacidades emocionais. Tá? Então aqui não dá para ser mais mesquinho, né? Insensível, inconveniente. Então aqui a pessoa já não dá, né, nesse vórtex. Tá? Há pessoas, às vezes, se servindo dos outros para seu próprio benefício, é um desequilíbrio desse vórtex. Né? A energia distorcida pode gerar uma pessoa que reclama da vida, nada presta, se faz de sofredora, se faz de vítima, alguém que está sempre relembrando os acontecimentos da vida e contando isso, se lamentando disso. Então, ou seja, é o inverso da energia espiritual. Tá? Então, quando estiver muito bloqueado, então pode ficar, às vezes, também indiferente, né, da ajuda ao próximo. Né? Não, eu quero me envolver. Então, a pessoa se fecha muito no seu mundo, gerando aqui a solidão, porque a solidão ela começa aqui nesse vórtex, sétimo coração. A solidão começa daí. Então, inversamente, se esse chakra estiver demasiadamente aberto, a pessoa sente compelida a servir, mesmo que não seja necessário, aquela pessoa que está lá sempre pronta, meio paizão, meio menzona de todo mundo, quer salvar a pátria, salvar todo mundo, né? Então, acaba, às vezes, se perdendo muito e se envolvendo em demasia com tudo. Tá? Então, algum dessas situações faz sentido para você? Você sentiu que conectou com você de alguma forma? Então, essa que é a proposta desses 7 vórtices, como todo o seu campo bioenergético,
sempre tem uma mensagem para você aprender a se conhecer na relação com o seu meio, a desenvolver as suas habilidades, a desenvolver os seus talentos, a desenvolver as suas capacidades. Tá? Então, ou seja, a lei da atração, por exemplo, ela funciona muito com a lei da responsabilidade que está associada aqui, com a lei da correspondência que também está associada aos vórtices do coração, tá? Para que possa haver uma cumplicidade, né? Um verdadeiro casamento, um verdadeiro envolvimento a partir da manifestação da sua individualidade, estabelecer uma relação a partir de uma verdade para que haja uma união e uma integração, ou seja, um casamento. Falando nisso, eu quero convidar vocês para um workshop fantástico que vai acontecer, que é o workshop dos 7 corações, para você aprender a posicionar e alinhar os 7 vórtices principais e os 7 vórtices do coração. É importantíssimo que você trabalhe todo o campo vibracional. Esse curso, esses vórtices, esses chakras, com certeza vai ser uma novidade para você não deve ter ouvido em lugar nenhum, porque é um desenvolvimento do meu trabalho, eu sou especialista em vórtices, especialista em chakras, né? Desenvolvi todo um estudo, por isso que eu ensino sobre isso, por isso que eu sou professor nesse segmento, né? Já são muitos anos que eu trabalho com isso, né? Então vai aí uns mais de 40 anos que eu trabalho com isso, né? E que eu estou em conexão com isso já desde os primórdios da minha própria existência nesse mundo. Então, ou seja, participe do workshop 7 Corações, ele vai acontecer só em junho, e pensando nisso, tá? Eu acho que seria muito interessante você aproveitar não só esse workshop, como também o curso do High Connection Experience. Lembrando que a força primordial da sua existência, tá, é o amor. E é a partir dele que você vai influenciar diretamente a sua realidade, vai criar a sua verdade. Os relacionamentos emocionais, os desenvolvimentos é que fazem parte da sua vida, portanto você precisa aprender a amar. E essa que é a proposta do workshop 7 Corações, Aprenda a Amar, para que você possa conduzir totalmente você mesmo na relação com o seu mundo, aprendendo a se conectar, aprendendo a harmonizar e energizar os seus vórtices do coração, tá? Para que você possa desenvolver, melhorar a sua saúde, a sua prosperidade, tudo aquilo que representa uma conexão, porque tudo são conexões, e tudo são envolvimentos, e tudo são relações, e tudo são um grande casamento na nossa existência, tá bom? Então vai aí a dica para você participar do workshop dos 7 Corações e participar do meu curso do High Connection Experience, que vai acontecer tanto aqui no Brasil como no Porto, presencial e online. Vai acontecer aqui em São Paulo agora em abril e maio. Então você pode participar do High Connection Experience. Participando do High Connection Experience, para você que está assistindo o programa agora, eu resolvi, em prol do amor, da compaixão, dar para você de graça o curso dos 7 Corações, mais o alinhamento planetário que vai acontecer agora no dia 28 de fevereiro, tá? Para você, gratuitamente, se você fizer a inscrição, tá aí o link para você fazer a inscrição, você se inscrevendo no High Connection Experience, você, tanto presencial como online, São Paulo, na cidade do Porto, tá? Você vai ganhar os 7 Corações, esse workshop, porque você vai fazer depois do High Connection, claro, porque aí você vai aprender todo um processo para depois otimizar isso com os 7 Corações, porque você vai trazer toda uma bagagem muito mais profunda também de conhecimento. Além disso, também o alinhamento, que vai acontecer no dia 28, você vai ganhar, dia 28 às 5 horas da manhã, horário de Brasília, para quem está no Brasil, são 5 horas da manhã, que é o momento da transição de uma nova era, porque isso só acontece de 250 anos em 250 anos. Então, ou seja, você não vai viver para o próximo alinhamento. E ele aqui, esse alinhamento, ele envolve 7 planetas. Então, nesse nosso ritual, eu vou explicar sobre os 7 planetas, vou explicar o porquê dos 7 planetas, o que é que significa esse alinhamento. Você vai alinhar a sua energia e se conectar com o universo para poder fazer esse processo de transição, de transladação, que vai acontecer no dia 28 de fevereiro, às 5 horas da manhã, que é quando vai ter realmente um grande raio, que eu recebi essa mensagem, né, intuitivamente, e por isso estou organizando
e você é meu convidado. Se inscrevendo no nosso curso, você vai poder usufruir não só do High Connection, como também desses 2 workshops, 7 corações, e também, é claro, né, do nosso curso aí, do alinhamento planetário para a nova era, você alinhado com a nova era. É isso. Hoje falamos então sobre esse amor, essa necessidade de você se relacionar com o seu mundo, de viver essa grande experiência. E como tudo é uma grande experiência, lembre-se, High Connection Experience está aí para você estar 2 dias comigo para fazer uma imersão incrível de autocura, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, transmutação, de elevação e de conexão, aprendendo você mesmo a se conectar direto à fonte. O amor é o princípio, o amor é o meio, o amor sempre será o fim. O amor vai estar presente em toda a sua jornada evolutiva. Continue amando, continue valorizando, continue aceitando, continue vibrando nesta verdade. Seja você, seja verdadeiro. Muito obrigado pela participação. Compartilhe esse nosso vídeo, faça os seus comentários, participe do meu canal, contribua para o nosso canal, esteja aqui com a gente. Muito obrigado pela participação de você, muito obrigado por você estar comigo nessa minha jornada evolutiva. Eu preciso de você porque você é o meu receptor e eu sou o seu emissor, mas eu quero lhe receber no High Connection Experience, lhe dar um grande abraço, tanto no presencial quanto no online. Nós 2 dias fazemos um processo incrível de transformação e de cura naquilo que representa o nosso podcast High Connection, condensado em 2 dias de experiência profunda de elevação espiritual. Até a próxima. Muito obrigado.